Olá, pessoal! Boa noite! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa live do Dia do Pediatra, começando parabenizando vocês e também até a gente por este dia tão especial. Como é que vocês passaram o Dia do Pediatra? Comentem aí que a gente está com o chat por aqui para ver vocês. Deem um oizinho pra gente aí. Isso aí, dá um oizinho pra gente. A gente já viu alguns nomezinhos conhecidos aí, né? Nossas alunas que estão por aí sempre com a gente. E contem pra gente de onde vocês estão falando. Estão nos vendo? É a primeira vez que está aqui. Augusta, oi! Olá, gente! Vamos lá, a Bruna, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, BH, Minas, vão contando de onde vocês estão falando. Muito bom. Eu quero saber de vocês quem assistiu os nossos episódios do Ser Pediatra, a nossa minissérie documental sobre a vida do pediatra. Conta aí pra gente no chat quem assistiu, quem se viu, quem se reconheceu nessa função de ser pediatra, da decisão que tomou. Conta pra gente aí no chat um pouquinho como que foi isso, como vocês se encontraram dentro da nossa minissérie. Isso, enquanto o pessoal vai entrando, a gente quer conversar um pouquinho com vocês sobre a minissérie que nós fizemos com muito amor e carinho, principalmente as nossas alunas, né? Queremos agradecer e dar um parabéns especial para quem participou dessa minissérie, que foi muito legal. A minissérie foi emocionante, estou em SP, ótimo, me reconheci super. Isso aí, Renata, eu acho que todos nós temos um pouco aí daqueles sentimentos, né? É algo muito unânime entre nós. É isso aí, todo mundo, né, todos nós pediatras, em algum momento tomamos aquela decisão, né? Em que momento que foi aquilo, recheado de emoção, e a gente quis justamente trazer isso. E não poderia deixar de contar e evoluir também um pouco de como a gente vivenciou esses primeiros momentos da nossa carreira, algumas pessoas como eu, bastantes momentos da sua carreira por bastante tempo, e trazer essa reflexão para a gente nesse momento, do quanto a gente se distancia ao longo da nossa vivência da carreira, o quanto a gente se distancia daquele sonho que nos levou a escolher a pediatria. Quanto de acontecimento tem ali que a gente acaba nos perdendo nesse caminho aí, talvez, ou vivenciando um caminho muito aquém daquele desejo que nos fez decidir ser pediatra. Isso aí, tem uma mensagem aqui da Vanessa, muito legal. A Vanessa é antiga, sim, sou antiga, cresci muito acompanhando vocês e sendo aluna da mentoria Escola da Pediatria. Minha última conquista recente foi deixar convênios e atender apenas particular. Estou muito feliz com essa decisão. Parabéns, Vanessa, estamos tão felizes quanto você. A Carol, estou no plantão na minha segunda de lei, por enquanto, assistindo a live com a minha dupla. Ela assistindo pela primeira vez em Maceió. Seja muito bem-vinda, dupla da Carol. A Carol é nossa aluna. Em breve não será mais sua dupla. Temos essa péssima notícia para te dar. Isso aí, temos essa péssima notícia, mas quem sabe você hoje participando a primeira vez, vem com a gente também e vocês duas podem crescer na carreira e as duas deixarem aí o plantão em conjunto. E é muito legal isso porque quem já nos conhece há mais tempo e ouviu a nossa história e ouviu aí, inclusive, durante a minissérie que eu contei um pouco de como foi isso, foi ter uma excelente dupla de plantão que me fez conseguir construir a carreira que eu tanto desejei lá atrás, né? Aquele meu sonho de menina de ser pediatra e ao longo de uma década ter vivido de forma, não vivendo aquela vida que eu gostaria, foi encontrando uma ótima dupla de plantão, que é a Mari, que esteve comigo aí 2 anos num plantão insano e a gente conseguiu entender que sim, era possível a gente viver aquela pediatria que a gente sonhou lá atrás. E muito mais do que isso, a gente descobriu como a gente fazer isso e é isso que a gente quer mostrar para vocês hoje. Isso aí. Gente, a Adriana falou que tá com eco.
Vê se teu eu acho que tá é o meu desligado. microfone que tá... Não, ele tá desligado, Então mas tem o que que eu não sair. consigo é desligar o som. Então tem que sair, porque senão vai dar Daí- muito ruim. Aí depois a gente compartilha, bota o computador aqui. É que a gente tá, como vocês podem ver, nós estamos num estúdio e a gente está Hoje é uma live acompanhando. especial. Exato, está acompanhando aqui pelo computador. Vê se melhorou, deem um feedback pra gente do eco. Não, tá desligado, aham. Tá tudo certo, eu não então. estava conseguindo desligar o som, na verdade, aqui. Isso aí. Pronto, então vamos começar. Produção, coloca os slides aí pra gente. Era o som do... Desculpa, pessoal. Era o meu. Eu tô ouvindo ele aqui, mas não teve jeito. Eu vou ter que enxergar. Isso aí. Isso aí. Vamos começar. Vamos começar que as pessoas já chegaram. Quem ainda não chegou, vai chegando. Fechou. Muito bom. Então a gente quer começar, a gente quando escolheu o nome dessa live é justamente dizer, né, a pediatra que você ainda pode se tornar. E a nossa ideia aqui é justamente trazer, né, como a gente falou, essa reflexão ao longo de todo o processo do ser pediatra, se enxergar naquela história, se emocionar com aquela história, sentir quais foram os caminhos, de repente, que a gente acabou tomando ao longo da nossa construção de carreira, ou o que vocês vão acabar entendendo aqui, que não é construção nenhuma, né? A gente simplesmente vai seguindo um fluxo. Trazer isso tudo e entender que sim, a gente ainda pode se tornar aquela pediatra que a gente sonhou lá atrás. E por que eu estou dizendo que ainda pode? Porque a gente tem pessoas muito novas, e inclusive eu e a Mari, quando estava desenhando essa conversa, né? Isso é uma conversa aqui com vocês. A gente falou muito sobre isso, né? O quanto eu construí a carreira em um momento que talvez para muitas pessoas já fosse um momento assim, já faz 15 anos que você está formada, já está vivendo aí essa vida, é só continuar seguindo. Mas, gente, era só continuar seguindo mais quanto tempo? Naquela época eu tinha um pouco menos do que 40 anos. E certamente eu não me aposentaria nos próximos pelo menos 20 anos. Mesmo hoje, passados tantos anos, eu já quase beirando os 50 anos, ainda daria tempo de mudar e ainda daria tempo de construir uma carreira muito mais gratificante e viver meus próximos 15, 17, 18, talvez 20 anos ainda de profissão de uma maneira muito mais alinhada com aquele sonho que eu tive lá atrás. Então a ideia é a gente trazer justamente isso. Qual é a pediatra que você quer se tornar a partir do dia de hoje? O que você quer viver a partir do dia de hoje? Porque ainda dá tempo da gente construir. E por que ainda dá tempo, e a gente está falando ainda dá tempo? Porque é uma construção. E como toda construção, ela demanda tempo. E a gente vai precisar entender que esse tempo vai precisar passar e que haverá trabalho durante esse processo. A gente não vai trazer aqui para vocês nenhum tipo de fórmula mágica, mas a gente vai apresentar para vocês um mapa que funciona, que traz necessidade de trabalho, mas que traz principalmente a partir de agora um momento de decisão. É isso que a gente quer mostrar para vocês. O quanto é importante a gente entender esse processo, entender que ainda dá tempo, entender quem eu queria ser lá atrás quando eu decidi ser pediatra e que eu ainda posso me tornar essa pessoa. É isso que a gente quer fazer e foi por isso que a gente construiu a narrativa da minissérie para justamente vocês começarem essa reflexão, porque é a partir de olhar para o que te levou a decidir ser pediatra, quem era aquela pediatra que quando você fez essa seleção, você desejou ser. É essa pediatra que a gente quer que você comece a construir a partir de agora. Claro, nós temos aqui várias alunas que já estão nesse processo há mais tempo, que já entenderam quem elas queriam ser, entenderam que elas precisavam tomar essa decisão e tomaram essa decisão. E já estão avançadas hoje no caminho. Pode passar o próximo. E a gente às vezes tem a sensação, justamente complementando isso que a Desi falou, de que nunca vai dar tempo. Então, eu tomei uma decisão com bem menos idade que a Desi tinha
e hoje eu tenho 35 anos e ainda consigo pensar que eu construí toda a minha vida diante dessa decisão e ainda tenho muito tempo pela frente. Então, às vezes a gente vê muito dos nossos alunos, né, Deise, falando, mas eu já estou muito na frente, agora eu já estou perto de me aposentar, ou aconteceu alguma coisa complicada e simplesmente, deixa pra lá. E a gente não quer deixar esse sonho de vocês morrerem, a gente não quer que vocês façam apenas o trabalho simples, o trabalho do dia a dia. Nós queremos de verdade que vocês entendam que a pediatria, e a pediatria de consultório principalmente, ela é um projeto de vida. É um projeto de transformação de vida, não é só um plano de carreira, não é só uma profissão, que é o que nós vamos falar nos próximos momentos aí. É isso aí, imagina a Mari com 35 anos já estar com esse pensamento de não tem mais o que eu fazer, ser pediatra é isso mesmo, é estar exausta no plantão, é estar sendo abandonada pela chefia do plantão, porque a gente escuta isso o tempo todo, né? De pessoas que vão para o plantão, não tem nenhuma ajuda, não tem assistência, não tem colega às vezes, ninguém cobra a escala, ninguém cobra para que as coisas funcionem, e ela encarar ou aceitar esse fato com 35 anos. Com 35 anos ela vai continuar trabalhando como pediatra pelo menos mais 30 anos. Imagina viver dessa forma pelos próximos 30 anos. Então a gente precisa tomar isso para si e entender o que a gente pode construir a partir de agora. Eu acho que tem que voltar um slide. Isso, aí só, produção, vou pedir para a produção só fechar ali os participantes para a gente ver a tela, o nosso retorno um pouco maior, senão a gente não consegue enxergar o slide. Gente, eu não enxergo. Isso. Aê. Isso aí, exato. Muito bom. Então aqui hoje a gente vai fazer essa conversa e ela não é uma aula sobre consultório, ela é uma conversa sobre carreira. E a gente precisa entender um pouco sobre isso, que assim, não é ter o consultório que me torna, que se transforma na minha carreira. É um pouco invertido isso que a gente vai precisar entender. Então eu preciso entender a carreira que eu quero viver, tomar essa decisão a partir de agora e em algum momento esse consultório vai se materializar. Então a gente vê que isso é um caminho que vai precisar ser trilhado. É um caminho que vai precisar existir um pouco mais para frente. Mas tudo vai começar a partir da decisão. E a gente tem, inclusive, vários exemplos, né? Como a gente já está aqui 6 anos acompanhando centenas de pediatras, ouvindo colegas em mentorias, em grupo, em mentorias individuais, com vocês, quando a gente encontra em congressos e tudo mais, a gente vê bem isso que a gente tem. Colegas que estão abrindo a porta do seu consultório e não têm uma carreira estabelecida. E a gente tem, ao contrário, colegas que estão atuando num coworking, numa sala sublocada e elas sim já têm uma carreira muito bem estabelecida em crescimento, em amadurecimento e em evolução. Porque a carreira, ela é mais do que um lugar físico. Ela é o entendimento que você tem de quem você é, o que você quer e a decisão de fazer os passos necessários para que isso de fato se materialize em algum momento num consultório físico. Então a gente vai tratar sobre isso nessa conversa e a ideia é que vocês consigam entender essa percepção de como as coisas acontecem. Exato, exato. A faculdade nós ficamos muito tempo estudando, então são 6 anos de medicina, são hoje 3 anos de pediatria, muita gente fez subespecialização e quando a gente recebe o diploma, nós recebemos o diploma de pediatra e essa é a nossa profissão. Mas não quer dizer que com essa profissão eu vou ter de fato uma carreira. Porque eu posso só estar sendo contratada por um hospital, por uma outra empresa, que seja. Então, nós precisamos, dia após dia, construir a nossa carreira. Talvez para algumas outras profissões, principalmente o mundo corporativo, isso é mais intuitivo, porque a pessoa ela chega contratada com um funcionário X,
vai subindo de cargo, em algum momento ela pode se tornar o CEO da empresa ou até mesmo um dos sócios da empresa. E isso é um plano de carreira. A pessoa ela entra naquela empresa e consegue ver bem direitinho a trajetória que ela vai seguir e enxergar que ela quer ser uma empresária de alto escalão, quer ser o CEO, enfim. E na pediatria a gente não vê muito isso. A gente vê a pessoa pegando o diploma e saindo para trabalhar. Simplesmente isso. E isso a gente chama de carreira. E não é isso a nossa carreira. A nossa carreira ela vai ser construída dia após dia. Claro, com a nossa profissão de pediatra. Só que essa carreira pode ser de diferentes formas. Você pode estar tendo uma carreira na UTI, então vai ser uma carreira de intensivista, vai ser uma carreira de plantonista, mas se você quer uma carreira de consultório, não dá para só deixar esse sonho, né? Eu quero ser um pediatra de consultório e tomar decisões e fazer coisas que te levam a ser um plantonista apenas. Então, exatamente esse caminho que a gente precisa enxergar com muita clareza agora no começo da live, justamente para que a gente possa construir esse raciocínio com vocês. Pode passar o slide, produção. Isso aí. Então, a nossa carreira, ela não vai aparecer no exato momento em que você abre o seu consultório, como eu falei. Ela é uma caminhada onde a gente toma decisões e pequenos passos todos os dias até que a gente consiga chegar nesse lugar, que a gente consiga concretizar esse consultório. Mas essa construção, ela começa muito antes. Ela começa a partir do momento onde a gente entende que a gente precisa captar pacientes, que eu preciso me tornar conhecida, aonde que eu vou começar a atender, conversar com os pacientes, com as pessoas, contar para as pessoas que agora você vai começar a atender. Isso tudo faz parte desse caminho. Esse caminho, ele precisa ser trilhado. Exato. Quando eu tive uma demissão do hospital, que muita gente que está aqui na live consegue lembrar desse fato, que eu já contei milhares e milhares de vezes, eu ainda não tinha uma carreira de consultório. Eu era pediatra, eu trabalhava no plantão, eu passava a rotina da enfermaria, mas quando aconteceu de toda a equipe ser demitida e eu passei a querer ter o meu próprio consultório, eu passei a compreender o quê? Como esses pacientes irão chegar até mim? Como eu vou ficar conhecida nessa cidade? O que eu preciso fazer para o meu paciente que precisa vir todo mês, me escolher todo mês? Como que eu vou me precificar? Qual que vai ser o valor da minha consulta num mercado que até então eu não conhecia? Ali eu estava tomando a decisão de começar a minha carreira, apesar de eu não ter sequer aberto as portas do meu consultório. O meu consultório, ele foi construído com o tempo, assim como vocês também pensam assim, mas eu não estou pensando nisso agora porque eu ainda tenho muito plantão para fazer, eu ainda tenho o meu concurso, eu vou ficar mais um tempo no concurso. Só que se você não imaginar que todas essas coisas são necessárias para você ter o seu próprio consultório, muito provavelmente a sua carreira vai ser atrasada, justamente porque você em algum momento vai precisar pensar nisso. E esse momento de pensar não é o momento em que você abre a porta do seu consultório. Quando você abrir a porta do seu consultório, tudo isso já deve estar estruturado anteriormente, nem que seja dentro da sua cabeça, nem que seja no desejo genuíno de você ter este caminho, de você conseguir construir a sua carreira. Pode passar o próximo. A gente não foi ensinado a construir carreira, a gente foi ensinado a atender crianças. A gente foi ensinado a atender uma emergência, a gente foi ensinado a atender num ambulatório, a gente aprendeu a trabalhar em grande volume, a gente aprendeu a ter a responsabilidade, a não faltar no plantão, a respeitar o código de ética, ao sigilo, tudo isso. Mas a gente não foi ensinado a como construir a nossa carreira. Porque, no fim, a nossa formação, ela nos forma para ser um profissional. Então, a gente teve uma formação para nos tornar pediatra.
A partir disso, a partir desse diploma recebido, a partir desse conhecimento técnico adquirido, a gente vai precisar entender o que nós vamos fazer com ele a partir de agora. Então, assim, eu sou pediatra, mas como eu vou exercer a minha pediatria? Qual é a pediatria que eu quero exercer? E a gente não para pensar nisso lá atrás. E é por isso que, quando a gente conversa com as pediatras que de fato decidiram ser pediatra lá atrás porque queriam ter um consultório, elas estão infelizes. Por quê? Porque a gente não tomou essa decisão lá atrás. E como que a gente entra no mercado de trabalho? Eu tenho certeza que todo mundo entrou do mesmo jeito. Você está lá no R1, R2, comigo foi assim. E aí uma R+, nos convida para ir para um plantão tal. Você junta mais alguém, junta com ela. Não, mas você vai comigo, aí você faz o pause antes para, né, ter um pouco mais de segurança e você vai com a R2, porque daí a R2 te salva qualquer coisa. E aí a gente começa a trabalhar dessa forma. E ali a gente acha que, então eu estou sendo pediatra. Mas essa era a pediatra que eu queria ser lá atrás? Quem me ouviu aí já alguma vez já sabe, eu nunca quis fazer emergência. Não é uma coisa que, para mim, a gente sabe que tem pessoas que gostam, graças a Deus, não é o meu caso. Eu queria ser pediatra de consultório. E por que eu não fui atrás disso? Porque eu achei que pegar o meu diploma e me tornar pediatra... As coisas se materializariam como um iam acontecer. sonho. De repente, o caminho que me foi apresentado foi esse caminho de trabalhar no plantão e fim. Uhum. E durante muito tempo eu vivi com essa crença enraizada em mim de que, ok, ser pediatra é isso. E a minha decisão foi, então eu não quero mais ser pediatra. E na verdade não era que eu não queria ser pediatra, eu só não tinha aprendido a desenvolver a carreira que eu queria. Eu não tinha entendido ou não tinha aprendido que eu precisava criar aquela carreira para exercer a pediatria que eu queria exercer. E é uma pediatria tão importante como o pediatra que está numa UTI, quanto o pediatra que está num pronto-socorro. Cada pediatra desse decidiu exercer a pediatria de uma forma. Então é isso que a gente quer que vocês entendam. Se você tomou a decisão lá atrás de não, eu quero ser pediatra para ser pediatra de consultório, você precisa decidir agora como que você quer exercer a pediatria daqui para frente. Até agora, você exerce a pediatria que você sonhou lá atrás? Ou você ainda está pensando, não era bem assim que eu queria, eu tinha pensado de uma maneira diferente. E a gente precisa aprender e tomar posse exatamente disso. A minha profissão eu já tenho, eu tenho o meu diploma. Mas qual é a carreira que eu vou viver a partir dessa minha profissão? Quem eu quero ser? Qual é a pediatra que eu quero ser? Qual é a pediatra que eu posso me tornar? É essa que é a pergunta central. Exato. Eu tenho certeza que este ano vocês já passaram por algumas situações que vocês pensaram assim, eu não quero mais passar por isso. Por quê? Porque quando a gente está dentro, sendo contratado por uma pessoa, sendo contratado por um grupo, sendo contratado por um hospital, nós devemos justificativas a eles, nós temos uma menos autonomia, nós temos um sistema todo que engloba o nosso trabalho no meio daquilo. E muitas vezes a gente não consegue fazer o nosso trabalho da melhor maneira como nós gostaríamos, porque estamos inseridas naquele sistema. Nós não conseguimos dizer sim para as férias dos nossos filhos em julho, justamente porque você tem que trabalhar e você não conseguiu pedir dispensa disso. Você quer ir no Congresso Brasileiro de Pediatria e não teve jeito de pedir dispensa daquele concurso. Então, quando nós temos essa sensação, esse incômodo de mas isso não era o que eu queria, eu gostaria de viver diferente, você precisa dar atenção, não negligencie essa sensação, porque nós estamos aqui falando de uma posição em que nós já vivemos isso, nós vivemos isso, as nossas alunas também vivem isso, em que a gente ter um pleno controle da nossa vida, da nossa agenda, a sensação de ir trabalhar com liberdade, com autonomia, sem fazer parte de um sistema em que você fica engessado, é muito gratificante. E que sempre, como nós falamos já no começo, sempre há tempo. Não é porque você tem 30, 40, 50, 60 anos que não há tempo.
Sempre há tempo de mudar e sempre há tempo de você conseguir executar a pediatria que você tanto deseja. A gente sai muito técnico, né? Então a gente aprende uma base científica incrível, mas diante de construir o nosso próprio negócio, a gente treme na base, a gente fica insegura, a gente não sabe o que fazer e tem essa sensação. A sensação de medo, exatamente. Exato. Pode passar o próximo. E é isso. Então, o problema na construção da carreira nunca é o conhecimento técnico, porque o conhecimento técnico a gente tem. A gente estudou, né, 6 anos de faculdade, a gente estudou 2 ou 3 anos de residência, né, hoje em dia 3 anos só para ser pediatra, mas se você fez uma subespecialidade, mais alguns anos ainda de subespecialidade. E isso é muito louco, porque a gente foi treinado a trabalhar em alto volume e a gente foi treinado a estudar em alto volume também. E quando a gente se vê nessa cilada de, meu Deus, mas não era isso que eu queria, não era isso que eu tinha planejado, não era assim que eu queria viver, a gente acha que a gente tem que buscar mais conteúdo técnico. Então talvez eu tenha que fazer uma especialização a mais, talvez eu precise uma nova pós-graduação. E aí a gente conhece colegas que têm 2, 3 pós-graduação e continuam no mesmo lugar. Porque, na verdade, não é o conhecimento técnico que está faltando. O que está faltando é entender que essa carreira que a gente quer viver precisa ser construída. Só que a gente não tem esse conhecimento, a gente não aprendeu a fazer isso. A gente aprendeu a ser pediatra e isso a gente exerce com o pé nas costas. A gente sabe como tratar, a gente sabe a última atualização, a gente está o tempo todo vendo que mudou isso, mudou aquilo, tem um artigo novo, tem uma novidade, estudando, se atualizando, mas a gente não está olhando para, de fato, o lugar certo. Exato. Para a construção da nossa carreira. E eu tenho certeza que todo mundo tem essa mesma sensação, sendo médico, sendo pediatra, que é assim, a gente gosta de estudar, então a gente gosta de ler o artigo, a gente gosta de estar em reunião científica, mas assim, vamos fazer a planilha financeira do consultório, vamos falar de contabilidade, vamos falar de gestão de pessoas, vamos treinar nossa secretária, vamos sair conversar com colegas que possam indicar o nosso trabalho, vamos falar do nosso trabalho. A gente treme, a gente quer assim, morrer, mas a gente não quer falar com ninguém sobre isso. E são justamente esses pontos que são muito cruciais e cardeais para que a gente possa fazer a nossa carreira de consultório, que não é só saber a puericultura, não é só saber a pediatria, mas eu preciso gerir pessoas, eu preciso contratar pessoas, eu preciso gerir meu dinheiro, eu preciso captar os clientes que chegarão até mim. Como que só colocar uma placa na frente da minha porta e dizer assim, nossa, venham que eu estou atendendo. Não é assim que funciona. E por isso que muita gente abre a porta do consultório, precisa fechar a porta do consultório, diz que a carreira de consultório não deu certo, mas é porque justamente não fez os passos que precisam, só fez a puericultura. Todo o resto ficou deficiente. Mas aí eu tenho vergonha de gravar um vídeo. Mas você precisa talvez gravar um vídeo, precisa fazer um Instagram, você precisa se expor um pouco, mesmo que minimamente, porque isso faz parte do trabalho. Assim como na emergência, a gente muitas vezes precisa testar um óbito, que é a pior coisa que existe, mas faz parte do trabalho. Então, enxergar a carreira de consultório como de fato um trabalho e que ele tem sim seu peso, as suas etapas, os seus processos próprios é muito importante. É isso aí, você falou disso de se expor e a gente vê bastante a dificuldade que tem inclusive de falar sobre o seu trabalho. A pessoa tem dificuldade de dizer, não, eu atendo no consultório, a minha consulta é particular, mas aí eles vão perguntar se eu atendo convênio, então eu prefiro nem falar. Por quê? Porque a gente tem essa dificuldade justamente de mostrar quão bom a gente é, quão diferenciado a gente é. Isso é difícil mesmo, a gente não aprende, a gente acha que, eu não posso falar que eu sou boa, porque eu nem sei se eu sou boa. Né? A gente tem esse monte de pequenos pensamentos e pequenas amarras que nos mantêm nesse lugar de não fazer os passos que a gente precisa fazer
para evoluir, além de a gente não conhecer o caminho tão claro, a gente ainda tem esse tipo de barreira e dificuldade na evolução. Que é totalmente relacionado à nossa mentalidade, porque a nossa mentalidade é construída com base na pediatria como ciência. Mas quando eu digo que para ser um pediatra de consultório você precisa se tornar uma empresária além de uma pediatra, isso tem um peso diferente. Não, como assim? Eu preciso saber tudo isso? Precisa, caso contrário, o seu negócio não vai funcionar. E eu digo isso, inclusive, nas redes sociais o tempo todo, né? Que o mesmo caminho que a gente faz para abrir um consultório, eu faria para abrir qualquer coisa. Se eu tivesse uma padaria, uma sapataria, qualquer coisa, porque você precisa entender onde você quer chegar, por que você está fazendo aquilo, como você vai captar os seus clientes, como você vai fidelizar os seus pacientes, como você vai treinar os seus colaboradores, como você vai divulgar a sua marca, como você vai comunicar a sua marca para o mundo, como você vai gerir o seu dinheiro, como que você vai se comunicar com os seus clientes. É tudo a mesma coisa nas devidas proporções, naturalmente. O que muda é, de fato, o conhecimento técnico, que é inegável que todos nós temos. Aí, pode passar o próximo. E aí a gente se sente insuficiente e insegura. E aí a gente fica esperando aquele momento, não, quando eu estiver pronta, quando eu tiver o meu consultório, quando? Quando a minha identidade visual estiver pronta. Ai, gente, essa quando é a minha identidade visual... Não, é que eu mandei fazer... Quando eu fizer fotos profissionais, quando a minha identidade visual... Pode falar aí no chat quem já pensou isso. Até eu estou esperando a minha identidade visual. Estou esperando a minha identidade visual. Depois disso, eu vou botar uma foto no meu Instagram. Né? Quem está no chat pode falar se não é bem assim mesmo. Que a gente acaba esperando o momento perfeito, né? O momento perfeito, exatamente. E a gente precisa entender que, na verdade, esse momento perfeito, ele nunca vai existir. Assim como não existe um momento perfeito para a gente fazer nada na nossa vida, né? Às vezes eles falam assim, mas será que você já está pronta para ser mãe? A gente nunca vai estar pronto para ser mãe. Será que naquele dia que a minha R2 me convidou para ir no plantão, será que eu estava pronta? E eu falei, não, eu vou primeiro fazer o PAUS. Ótimo. Mas quando eu terminei o PAUS, eu tinha aquele conhecimento e todo mundo que já fez uma técnica imersiva dessa, seja o PAUS, seja o ATLS, seja o curso de reanimação neonatal, você sai de lá fera até o dia seguinte, porque você não usa aquilo todos os dias. Então, a gente, de fato, vai estar pronto, vai ganhar confiança, vai ganhar maturidade, vai ganhar celeridade, velocidade de raciocínio executando. E é por isso que a gente faz residência, a gente acompanha uma pessoa mais experiente. Por quê? Porque a gente precisa desenvolver essa confiança e esse estar pronto durante o caminho, durante a trajetória. Então, se a gente fica esperando esse momento perfeito, mágico, a minha identidade visual, a minha foto profissional, eu comprar um microfone desse de lapela, de bolinha, eu trocar o meu celular, eu estar num estúdio, a gente nunca vai fazer. Nunca vai fazer. A gente nunca vai conseguir fazer. A gente precisa começar a fazer os pequenos passos que vão nos levar até lá. E começar do jeito que a gente começou. E tem um outro ponto bem importante, que é o seguinte: nós somos médicos. Geralmente médico é considerado, né, na cultura popular, pela população em geral, como a elite de intelectual. Então a gente tem inclusive medo e insegurança de ser visto como um iniciante. Porque imagina que eu vou falar para uma fisioterapeuta, para a minha fono, que eu estou começando o consultório, eu estou sendo vista como uma iniciante. Então, a gente precisa ter essa mentalidade muito forte, porque nós nós iremos começar como uma pediatra sênior. Isso não existe. Nenhuma profissão começa sendo como uma pessoa sênior. Você vai adquirindo a experiência e a segurança no processo. Você vai se tornando a pediatra que você tanto deseja ao longo dos anos.
Eu sempre uso esse exemplo, tem esse exemplo nas aulas da mentoria e eu já dei esses exemplos nos stories, que a gente não aprende a dirigir um carro a 100 km por hora. Por quê? Porque se você dirigir um carro a 100 km por hora, muito provavelmente você vai bater, você nunca mais vai pegar um carro na sua vida e você vai dizer, esse treco não é para mim. Então, todo mundo começa a aprender a dirigir o quê? Na autoescola, 10 km por hora, freia, para, freia, para, freia, para. Não sabe, às vezes, passar marcha, agora os carros quase tudo são automáticos. E aí, com o passar do tempo, você vai pegando coragem. Aí você vai na estrada, você fica mais rápida. E para muitas pessoas, dirigir depois vira algo automático. A mesma coisa dentro da nossa carreira. E veja bem o quanto isso é diferente de ser pediatra, porque você pode ter 30 anos de pediatria, mas ao começar um consultório, você se torna iniciante mais uma vez. E aí que muita gente fica com medo. Mas aí eu vou começar uma carreira? Sim, você vai. Porque vai ser em pouquíssimo tempo, você vai conseguir se desenvolver melhor e mais rápido ainda, porque você já tem uma bagagem muito grande, você tem experiência, tem maturidade, existem várias coisas que você já consegue decidir com muito mais facilidade. E você desenvolve repertório ao longo do seu desenvolvimento Exato. Da profissão, né? E a pediatria é justamente isso. Você vai começar o seu consultório dirigindo ele a 20 km por hora, até você ter segurança o suficiente a dirigir ele a 100 km por hora. Mas isso não é rápido, não acontece do dia para a noite, você não precisa desconfiar desse processo, porque muita gente diz, mas é muito demorado. Naturalmente que é demorado, porque qualquer outra carreira também demora para se desenvolver. Não é só a pediatria de consultório. Inclusive, se você está dentro do plantão, por que você não demora na carreira de plantão? Porque você não está, de fato, construindo uma carreira. Você está sendo contratada por alguém e está vendendo o seu serviço por X horas, por X reais por hora, né? Mas quando você constrói uma carreira no longo prazo, isso demora um pouco mais, porque isso tem um peso completamente diferente. Exatamente. Quando você está lá no plantão, alguém está fazendo esse trabalho. E quando essa pessoa faz esse trabalho, capta pacientes, assume o risco de toda a estrutura, é ela quem determina as regras. Então, ela vai determinar que você vai ter que trabalhar tal dia, tantas horas, que você não vai poder sair no dia mais cedo, que você, se estiver sozinha no plantão, você vai ter que assumir, não tem o que fazer, porque aí exige o seu código de ética, né? Isso tudo é exigido da gente. Essa pessoa, ela construiu o negócio dela, você é só parte dos contratados. E a gente sabe como é, parece que a gente é insubstituível ali naquele plantão. Tem uma apendicite para você ver. Talvez você nem volte para aquele lugar porque tem outra pessoa que eles vão colocar no seu lugar. A gente, fora do nosso negócio, do que é nosso de fato, a gente sempre será substituível. Por quê? Porque a pessoa está construindo isso que a gente está dizendo que você precisa construir para si. Então, ela constrói, ela capta, ela divulga, ela gerencia e aí é ela que manda. E a gente está falando isso justamente porque a gente está vendo cada vez mais um movimento de que nem sempre precisa ser pediatra agora para estar no plantão de pediatria. E eu sempre falo, para o pediatra não existe carreira melhor, mais segura e rentável do que o consultório, porque você está construindo o seu próprio negócio, captando os seus próprios clientes, fidelizando eles e imprimindo a sua marca. Algo que não acontece quando você é o plantonista de um determinado local. Claro que não iremos generalizar, porque não é em todo lugar que tem essa demanda grande de médicos, mas na região sul, sudeste, a gente já vê esse movimento acontecer. A gente já vê recém-formados que não conseguem, às vezes, até vaga no plantão. E tem acontecido muito isso. E a tendência é isso piorar, né? Até porque quando eles fazem os pagamentos, a gente sabe, porque vários hospitais são assim, eles põem um pediatra para ficar atendendo as emergências e deixam clínico, porque por clínico eles pagam menos. E aí, quando a pessoa está do lado de cá fazendo o negócio, ela quer lucro.
Ela não quer entregar necessariamente o melhor atendimento para aquele paciente. E a gente já está vendo isso, vocês certamente estão vendo isso em vários locais, do pediatra sendo substituído pelo clínico. E vamos e venhamos, a gente sabe que, né, a quantidade de cursos de medicina que tem e as previsões que a gente tem dentro do censo médico para os próximos, né, 10 anos aí, é de um crescimento estrondoso do número de médicos. Então, até para quem depende só do plantão, também vai ficar risco. E é muito diferente para quem vai para o consultório, justamente por quê? Porque isso é uma construção. A gente começa agora e a gente ali na frente, quando o negócio apertar para todo mundo, a gente já tem a nossa marca estabelecida, a gente já tem o nosso negócio feito e a gente já tem o nosso formato muito determinado de como as coisas vão funcionar. Você consegue proteger a profissão através da carreira. Sua carreira. Exatamente, da carreira de consultório. Pode passar o slide, por favor. É isso aí. Então, o consultório, ele materializa essa forma que você decidiu exercer a pediatria. Então, lá atrás, quando a gente fez essa decisão, a gente foi fazendo essa construção passo a passo. Então, veja, eu decidi lá atrás, quando eu era criança, adolescente, que eu seria pediatra. Eu levei 2 anos para conseguir passar no vestibular, 6 anos de medicina, 4 anos de residência, porque eu fiz 2 anos de pediatria, 2 anos de nefro, e depois mais quase 15 anos, foram 13 anos, vivendo uma vida que não era aquela que eu queria. Eu levei tudo isso para eu conseguir entender que não, pera, que agora eu vou começar a construir isso. Foi lá, naquele momento, dentro do plantão, com a Mariana, grávida, ou seja, eu não tinha um consultório, eu tinha um consultório, mas não era esse consultório, né, porque eu sempre atendi em consultório, mas não era esse consultório decidido de que esse será o meu negócio. Então, nesse momento em que eu entendi e tomei posse desse entendimento de que, não, eu não quero viver assim, eu quero construir isso aqui e a partir de agora eu vou fazer tudo o necessário, todos os dias, para que ele se concretize, foi ali que a gente começou, que eu comecei de fato a materializar o meu consultório. E ele se concretizou no dia que eu abri, não a minha sala, mas no dia que eu decidi que agora eu vou atender aqui nessa sala sublocada, num lugar que eu nem achava tão legal assim, mas a partir dali eu comecei a materializar isso com os meus primeiros pacientes de pediatria particular, porque na nefra eu já tinha pacientes particulares, mas eu não queria nem ser mais nefra, eu queria ser pediatra de consultório, atender pacientes saudáveis de puericultura, ajudar as mães a construir saúde naquelas crianças. E foi a partir desse momento que aquele desejo lá de trás começou a se materializar de fato. Foi o momento em que eu entendi que não, é isso que eu vou fazer e decidi fazer todos os dias um pouquinho, para que de fato isso se tornasse concreto na minha vida. E é claro que existem momentos em que a gente, ao longo do caminho, se questiona se eu estou no momento certo, eu estou no caminho certo, só que os nossos próprios pacientes reforçam isso, né? Então, hoje, inclusive, eu atendi uma menininha que a mãe falou assim, nossa, doutora, eu fui atendida por você no seu primeiro consultório aqui na cidade. Eu falo, parece que já foi até em outra vida, de tanto tempo que passou. E eu tive justamente essa sensação, hoje a gente discutindo sobre a palestra, sobre a live, eu pensei, eu tenho 35 anos, já vivi tanto da pediatria e eu ainda tenho tanto para viver da pediatria e quanto mais a gente consegue viver dentro do consultório, entender sobre o nosso negócio, aprender a gerir ele, mais possibilidades a gente enxerga no mercado. Que muitas vezes, quando a gente está só trabalhando ali na emergência, atendendo as mesmas coisas, a gente já não tem essa visão, talvez, 360, mais ampla de todo o mercado que a pediatria pode oferecer. Então, com certeza, essa materialização, ela acontece, primeiro de tudo, dentro da nossa própria consciência, dentro da nossa própria decisão. E quantas vezes eu falo para as alunas o seguinte, utilizem essas coisas que acontecem com vocês, que vocês não gostam, como combustível. Eu não quero mais passar por isso. Ano que vem, eu não vou mais aceitar
fazer determinado plantão sozinho. Ano que vem eu quero estar em outro momento da minha carreira. Ano que vem, porque tudo isso precisa primeiro nascer dentro da gente. Estar muito claro dentro da gente. E usar esses acontecimentos como combustível faz com que a gente se mantenha não motivado, porque a motivação não acontece o tempo todo, mas consistente na nossa tomada de decisão, diariamente. Exatamente, porque é todo dia que a gente precisa reforçar essa decisão. Pode passar o próximo. Então, todo dia a gente vai precisar reforçar essa tomada de decisão. Todo dia um pequeno passinho em direção àquilo. Independente de motivação, independente de onde a gente está, hoje a gente está no plantão, então tinha dia que a gente estava no plantão, tinha dia que a gente estava na clínica popular, tinha dia que dava certo, tinha dia que dava errado, tinha dia que o paciente desmarcava, tinha dia que a gente dava enchente. Tinha dia que a gente colocava um vídeo no Instagram e aí ele não ia tão bem quanto a gente gostaria. Tinha dia que a gente falava alguma coisa e alguém fazia um comentário meio depreciativo e mesmo assim a gente já tinha tomado aquela decisão e a gente já tinha muito claro na nossa cabeça que assim, não, hoje eu vou fazer de novo, hoje eu vou fazer de novo, hoje eu vou fazer de novo, porque é fazendo isso todos os dias que de fato a gente vai avançando naquele caminho. Então, tomada de decisão, o entendimento do que eu quero ser, o entendimento do que eu posso ainda me tornar e o entendimento desse caminho passo a passo. Qual é o próximo passo que eu preciso dar? E qual é o próximo passo seguinte que eu preciso dar? Então, entender que existirá um processo, que existirá um passo a passo, que existirá todos os dias fazer aquele pequeno esforço, é o que faz a gente conseguir avançar de fato aí para chegar nesse momento aonde a gente deseja estar. E muita gente às vezes acha que é um golpe de sorte. Nossa, aquela pediatra teve muita sorte. O que será que ela fez? E na verdade não existe golpe de sorte. Todos os dias fazer pequenas coisas, pequenos passos são super importantes. Inclusive a gente teve recentemente na última mentoria, a Raquel é uma aluna nossa, ela falou assim, ela colocou um depoimento bem importante, que ela falou que a gente conseguiu mostrar para ela que os pequenos passos importavam. Porque ela achava que precisava fazer sempre algo muito grandioso. Não, quando eu fizer 100 vídeos vai dar tudo certo. Mas todos aqueles passinhos dia após dia são importantes. E aí ela agora está abrindo o seu consultório particular. Ela atendeu no último mês 56 pacientes particulares. Uma pessoa que ela mesma, nas palavras dela, disse que se considerava uma zero à esquerda. E para ver o quanto de fato, às vezes a gente tem essa mentalidade sobre o nosso próprio trabalho, mas o quanto a gente deixa de enxergar que o nosso trabalho é importante, o que a gente faz é muito significativo, o quanto existem pacientes procurando por pediatras como nós. Porque eu não preciso atender 1000 famílias, eu nem vou conseguir atender 1000 famílias, mas eu preciso atender 50, 80, 100 famílias que desejam vir comigo sempre, que desejam consultar os seus filhos, depois, se Deus quiser, os seus netos, um dia, quem sabe, os seus bisnetos, né? Que a gente vê que tem muito pediatra que trabalha por bastante tempo. Então, a gente conseguir enxergar isso com muita clareza, ter essa vontade muito forte dentro da gente. É isso aí. A Mari falou, né, atender esses pacientes e o quanto a gente atende aquela família por bastante tempo, né? Muito. São irmãos e em algum momento filhos e talvez os bisnetos ou netos a gente não vai atender, mas a gente vai se tornar referência daquela pessoa. Nossa, vai nascer meu neto e falar, eu tinha um pediatra quando, né, eu fui, era meu filho, era minha filha, e eu ia num pediatra muito bom que agora se aposentou, vamos procurar essa referência. A gente se torna uma referência tão forte para aquela família que a gente continua sendo buscado, talvez num próximo profissional, porque a gente já se aposentou,
mas a gente continua sendo referência como a excelência da pediatria para aquela família, porque a gente faz parte e acompanha uma criança do nascimento até a vida adulta. Até ela se tornar adulta, até passar a fase da adolescência, a gente acompanha aquela mãe, quantas vezes em necessidades próprias, né? Necessidades não próprias que, então você está atendendo a mãe, ou está fazendo psicologia para a mãe. Não, mas a gente está ajudando aquela mãe, de fato, a construir aquela saúde de verdade daquela criança. Quais são os hábitos que a gente ajuda ela a formar? Quais são os cuidados que a gente tem com aquela família? Olhando com esse olhar muito mais amplo. Isso faz uma diferença completa na vida de uma criança e de uma família. E é por isso que eu volto a dizer que a pediatria de consultório, ela não é só carreira, ela é também um projeto de vida, né? Então, a gente consegue ser, inclusive, uma pessoa diferenciada justamente por estar cuidando da família dessa forma, né? Isso é muito legal. Isso aí, pode passar o próximo. Então, para a gente, a carreira não é aquilo que acontece eventualmente, de repente agora eu virei pediatra de consultório. Não, ela é uma construção, é aquilo que a gente vai fazer, como a gente falou, um passinho por dia, um pouquinho por dia, que é o que nos torna de fato excelentes nesse trabalho, mas não só excelentes profissionais técnicos, mas excelentes profissionais de negócio, excelentes captadores de pacientes, excelentes fidelizadores de pacientes, excelentes gestores daquele negócio. A gente aprende a lidar com números, com contratação de pessoas, com situações. Agora a Mari eu também já passei por isso, a secretária dela está grávida, ela tem que contratar uma segunda pessoa, treinar essa pessoa, ajustar para que durante esse período de licença os pacientes não percebam que tem alguma coisa errada acontecendo, que tudo continue fluindo naturalmente. A gente precisa lidar com questões fiscais, questões legais, e a gente vai aprendendo isso todos os dias um pouquinho, a ser dono e gestor desse nosso negócio de fato. Exato. Pode passar, eu acho. E aí a gente queria trazer essa reflexão, né, do quando eu estiver pronta. E quando eu estiver pronta, essa frase já atrasou muito mais carreiras do que qualquer outra frase, porque a gente fica esperando o momento perfeito. A gente espera esse momento perfeito e o momento perfeito, ele nunca existirá. O momento perfeito de começar era ontem. E quando a gente já não tem o ontem, o melhor momento para começar é o hoje. Porque a partir de agora você pode tomar as decisões necessárias, fazer um pouquinho todos os dias, para você de fato começar a concretizar aquele sonho que você teve lá atrás. A decidir de fato a pediatria que você vai exercer. A maneira como você vai exercer a profissão que você escolheu. Porque senão a gente pode botar o nosso diplominha embaixo do braço e pode trabalhar de qualquer outra coisa. Talvez na medicina a gente ouve as pessoas falando, né? Não, daqui a pouco tem tanto médico que vai fazer Uber. E a gente sabe que isso acontece em outras profissões, né? Por quê? Porque é uma profissão. A nossa profissão também é assim, se a gente não desenvolver a nossa carreira. Quem sabe um dia, infelizmente, isso possa acontecer. Não é a nossa regra atual, né? Ainda como médicos, talvez daqui 10 anos. Mas é isso, se você tratar o seu diploma, né, a sua profissão apenas como uma profissão, você vai continuar trabalhando para alguma pessoa que está construindo de fato um negócio, em vez de você estar construindo o seu próprio negócio. Exato. Até tem uma mensagem aqui muito legal, deixa eu só compartilhar com vocês. Chat. A Adriane falou, desde 2021 no consultório próprio, a partir de agosto, sem convênios, medo de ter que desistir do sonho. Interior de Pernambuco não pagam tanto. Você não precisa ter medo de desistir do seu sonho, porque existem famílias aí onde você está que precisam do seu atendimento. E talvez você esteja pensando que você precisa do mesmo volume que o convênio está entregando. E na verdade não. Você vai precisar, como eu falei, dos 80, 100, 120 pacientes que vêm todos os meses e te escolhem. Então, este momento não é só quando você estiver pronta, mas que a gente precisa também lembrar de todos os motivos, a gente pensar todos os dias por que nós estamos fazendo o que estamos fazendo e também não perder essa motivação, essa vontade das coisas acontecerem. Então, Adriane,
Fica aí até o final da live que você vai se sentir muito... Amanhã você vai acordar completamente diferente. É isso aí. E é engraçado isso, porque a gente aprende a trabalhar nesse ritmo de alto volume e a gente começa a achar que é isso. Então, você atende, sei lá, 200 pacientes do convênio e você pensa, onde que eu vou achar 200 pacientes famílias particulares? E essa não é a realidade. Não, você não vai precisar de 200. Não vai precisar, justamente porque a gente recebe, mesmo em lugares, e assim, ó, a gente atende pediatras de todo o Brasil. Então, a gente atende pediatras que cobram 800, 900, R$1.000 a consulta e a gente atende pediatras que cobram 250, R$300 uma consulta, porque não dá para você dizer assim, não, todo pediatra tem que cobrar R$1.000 numa consulta, porque isso não é a realidade da maior parte do país. Talvez quem está em São Paulo consiga cobrar isso, mas a gente sabe que no interior do Brasil isso não é a realidade. Mas independente de você estar no interior, as famílias, tem famílias que buscam esse tipo de serviço e estão dispostas a pagar. E elas estão dispostas a pagar para você. E você não vai precisar atender esse volume de convênio, porque quanto que paga um convênio? Um convênio paga 3, 4 vezes a menos do que você cobra, mesmo numa consulta mais em conta. Então, mesmo que seja uma consulta mais em conta, no lugar onde você está, ainda assim você precisa atender um volume 3, 4 vezes menor do que você atende hoje com o convênio. Então, quando a gente está falando aqui que precisa aprender a olhar números, que precisa aprender a olhar os indicativos, que você precisa se tornar de fato uma gestora do seu negócio, é porque isso aqui importa. Porque senão você começa a buscar esse número que ele de fato é muito difícil. Claro. Poxa, eu atendo hoje 10 pacientes particulares, eu preciso chegar a 200, isso é absolutamente fora do nosso alcance. Porque é muito difícil. Você sabe o trabalho que você teve para ter 2 pacientes. Você sabe o trabalho que você teve para ter o seu primeiro paciente particular, o seu 10º paciente particular. Então, ele é um trabalho realmente difícil. Só que quando você entende que você não vai precisar atingir esse número de pessoas e que conforme você vai ampliando a sua agenda, ela cresce de maneira progressiva e automática, muito entre aspas aqui, porque você atende, fideliza e aquela pessoa te indica. Você atende, fideliza, aquela pessoa te indica. Quando você tem um paciente, a indicação demora para chegar. Mas quando você tem 15 pacientes, essa indicação já é muito maior. Exato. Quando você tem 30 pacientes, muito maior ainda. Então, esse processo sendo construído da maneira correta, ele te coloca nesse lugar. Então, você vai ver que você vai, sim, perder esses pacientes do convênio e muito poucos deles ficam porque eles são captados pelo convênio, eles não vieram atrás de você. Eles foram captados por uma outra empresa que está construindo o negócio. Exatamente. Então, você vai ver que os seus pacientes vão continuar vindo. Parte desses pacientes vão ficar e novos pacientes vão entrar no lugar desses, só que eles agora estão vindo procurar você, eles não estão vindo procurar a X empresa, eles estão vindo procurar você. E esse é o paciente que vem, fideliza e te indica de verdade. Então fica tranquilo. E essa parece ser uma decisão comum e simples, mas essa é uma decisão estratégica de carreira. Porque quando você decidiu sair do convênio, muito provavelmente foi porque você pensou que a pediatra que você estava sendo não é a pediatra que você deseja ser. Então, além de tudo, você teve essa reflexão, essa clareza neste caminho. E é justamente essa clareza que a gente precisa de cada pediatra que está aqui hoje, de entender o que eu não vou mais aceitar, o que eu quero de fato como pediatra, como uma pessoa, uma profissional da minha carreira. O que eu quero de fato? Então, parabéns pela sua tomada de decisão, que ela foi muito estratégica. É que a gente nunca consegue ver, né, o futuro, isso a gente não consegue ver. Mas a gente que já acompanhou centenas de pediatras, a gente sabe que essa foi a melhor decisão, com certeza. Com certeza. Então, toda pediatra carrega dentro de si uma versão futura que está em construção. Então, você já carrega essa preocupação com excelência, essa preocupação em estar atualizado, e você vai, ao longo do tempo, ampliando o seu repertório e vai, de fato, materializando ou concretizando essa construção dentro de si e se tornando cada vez mais madura, mais completa
dentro da sua forma de atuação. Então, não dá para a gente esperar que, ao sair da residência, a gente já tenha a maturidade de que a gente tem depois de atender uma centena de famílias, por exemplo. Já atendi mais de 100 famílias que já fidelizaram, já estou 5 anos no meu consultório, já estou tomando esse tipo de decisão de vou deixar os convênios e atender só particular. E essa evolução, ela vai acontecer. E essa pediatra já existe aí. Ela já existia em você quando você tomou a decisão, só que ela precisou ser construída, concretizada, materializada ao longo da execução de cada um desses passos que você fez para conseguir tomar essa decisão aí de fato. E eu tenho certeza que toda pediatra deseja se comunicar melhor, atender melhor, saber mais determinado tema com propriedade, ser vista como uma grande autoridade no seu nicho, gravar vídeos sem dificuldades. Isso você precisa, inclusive, eu digo até sonhar de fato, né? Planejar isso. Olha, eu quero ser essa pessoa. A pessoa que eu quero ser, ela é desse jeito. Quando você enxerga com clareza, você muda a sua autoimagem e você consegue construir isso dia após dia. Exatamente, porque quando você deseja ser uma coisa diferente, você entende que você precisa fazer aquilo todos os dias. Exato. Né? Eu quero ganhar massa muscular, quero ficar magra, preciso fazer dieta todos os dias, eu preciso fazer academia. Ninguém vai na academia um mês e vai ficar bombado, isso não existe. Precisa fazer aí por um bom tempo. Não sei porque que não inventaram essa modernidade, mas ela não existe. Não existe. Assim como também dentro da nossa carreira, a gente também vai precisar fazer isso todos os dias. Então, aprender a se comunicar melhor, não só estudar técnica, sim, a gente vai estudar técnica, a gente inclusive trabalha com atualização continuada, mas a gente precisa também enxergar essas outras coisas que a gente precisa fazer, se comunicar melhor, gravar um vídeo melhor, fazer essa autorreflexão todos os dias. Nossa, eu atendi aquela mãe, mas eu não sei se eu fiz a melhor explicação. Será que eu poderia ter explicado melhor para ela? Isso é uma construção diária, então todos os dias um pequeno passo. Será que eu podia ter me apresentado melhor? Será que eu podia ter me apresentado para algum novo profissional? Olha, eu estou vendo os vídeos de uma nova consultora de amamentação aqui na minha região, eu acho que eu vou me apresentar para ela. Então, a gente está o tempo todo, né, buscando e enxergando, se eu quero ser essa pessoa faria o que no meu lugar? O que essa pessoa faria? Essa pessoa que você quer se tornar? Eu quero perder peso, ou eu quero aprender uma outra língua. O que essa pessoa que sabe falar uma outra língua fez para falar essa língua? Exato. Ela treinou todos os dias, ela leu, ela mudou a linguagem do celular, ela assistiu o podcast, ouviu o podcast em outra língua e ela se desenvolveu todos os dias. A gente precisa olhar isso. O que eu faria se eu fosse essa pessoa? Se enxergar como essa pessoa e entender quais são os passos para mudar a sua autoimagem. Exatamente. Pode passar. Então, para a construção do consultório, a gente consegue ver com clareza que precisa desses 5 pontos muito alinhados. Você precisa ter uma boa mentalidade, você precisa ter gestão, precisa ter comunicação e precisa ter a técnica muito bem alinhada. Sem isso, você não consegue, a roda não gira. Você pode até ter uma boa mentalidade, mas sem técnica, sem gestão, sem comunicação, sem fazer o seu marketing, você concorda que isso é impossível? Sim, sem executar cada um desses passos é impossível. Você saber muito e não saber gerir, o negócio não vai andar. Você saber muito e não ter uma mentalidade adequada, entendendo toda essa necessidade da construção, você também não consegue evoluir. Então, o crescimento profissional, ele acontece quando essas 5 coisas andam em sincronia, andam em conjunto e trabalham uma a favor da outra. Exato. Deixa eu só pedir uma aguinha aqui. Pode passar, por favor. E por que hoje nós estamos falando tudo isso? Eu tenho certeza que vocês pensam, não, mas elas vão falar de mais algum curso, elas vão falar de mais alguma coisa, quando na verdade a gente vai trazer o que nós trazemos para os nossos alunos. Então, os nossos alunos, eles são
acompanhados de forma personalizada. Então, não é um curso. A mentoria consultório pediátrico, ela não é um curso de prateleira, ela não é um curso de varejo com aulas gravadas. Quando a gente falou tudo isso sobre a pediatra que você deseja ser, sobre a pediatra que você ainda vai se tornar, você concorda que tem todos esses passos que você precisa executar. E a mentoria, ela traz exatamente isso, uma jornada muito clara, muito objetiva, em que você entra e consegue, de fato, enxergar todos os passos que precisam ser executados para você se tornar a pediatra que tanto você quer se tornar. Então, ela é uma jornada muito direcionada, muito clara e acompanhada por mim, pela Desirê e pelos outros pediatras que também fizeram e já traçaram esse caminho. Por isso a gente chama de mentoria. Muita gente tem, às vezes assim, mentoria, todo mundo faz mentoria. E mentoria, de fato, na mentoria consultório pediátrico, existe porque nós damos essa jornada muito clara para o aluno que entra. E cada aluno está num momento diferente da carreira, que isso é outra coisa que nós vamos falar a seguir. Então, nem de forma nenhuma não é um curso. Você não precisa de mais um curso. Você não precisa de mais uma centena de aulas gravadas. Você precisa de clareza, de direção e de alguém junto com você para te auxiliar nessa tomada de decisão. Porque eu tenho certeza que quanto mais o tempo passa, mais a pressão de nós termos eu preciso dar certo, eu não posso perder tempo, eu gostaria, né? Eu estou investindo tempo, eu estou investindo dinheiro nisso. A gente tem essa sensação de que é muito mais objetivo. A gente perde muito menos tempo, muito menos dinheiro e a gente gasta a energia no lugar certo. A gente tem uma rotina muito mais inteligente. A gente consegue colocar a energia para dar tração e velocidade no nosso negócio. Isso aí, pode passar o próximo. Então, a mentoria consultório pediátrico, ela é estruturada em 4 pilares. Então, a gente trabalha esses 4 pilares de maneira muito consistente. Então, puericultura, porque é a base, né, a pediatria de consultório, de maneira muito técnica, muito completa e muito diferente do que a gente aprende de fato quando a gente está se formando. Então, a gente traz ali dentro do módulo de puericultura a ciência aplicada na prática, o que de fato a gente vê na vida real de consultório, não o que está só no capítulo do livro, mas a experiência trocada em relação a cada um daqueles assuntos. A gente tem o segundo pilar, que é o pilar de gestão. Como eu contrato uma secretária, como escolher uma secretária, como eu treino essa secretária, como que eu capto esses meus pacientes, como que eu decido se eu vou ser pessoa física, pessoa jurídica, como que eu decido essas questões numéricas, como que eu faço uma avaliação dos meus indicadores, dos meus números, para uma tomada de decisão clara e não só a partir de sensações. Quem nunca achou que um mês, a gente teve bem recente também, né? Uma aluna que falou pra gente, eu achei que esse mês não estava indo tão bem, porque no final do mês teve algumas desmarcações de consulta, uma coisa que ela fez que não foi tão bem, mas quando ela parou e olhou para trás para o mês inteiro, ela percebeu que foi um mês muito melhor do que o anterior. Exato. Porque a gente não pode tomar decisões estratégicas do nosso negócio baseado em sensações que a gente tem, porque num dia 2 pacientes desmarcaram e a gente acha que o mundo está acabando. Então, a gente precisa aprender nesse módulo de gestão a interpretar todas essas coisas para que a gente possa tomar decisões estratégicas. O terceiro pilar é o pilar do marketing. Então, sim, como que eu faço a divulgação do meu trabalho? Mas não só, eu vou fazer tráfego pago ou vou estar na rede social. Não. Como você se tornar conhecida na sua região para que de fato as pessoas te procurem, para que de fato você ocupe na mente das pessoas o lugar de autoridade, de referência. Essa é a pediatra que eu quero para o meu filho. Essa é a pediatra que eu quero que o meu filho leve o meu neto. Essa é a pediatra que resolve tal problema. Essa é a pediatra que todo mundo deseja que acompanhe. Isso tudo dentro do módulo de marketing. E no quarto pilar, que é o pilar de comunicação, como eu me comunico não só na minha fala,
como eu escuto, como eu enxergo aquela família, como eu me visto, como eu me apresento. Tudo isso é importante para a nossa construção de marca e para a percepção que a pessoa vai ter da gente. Porque a pessoa não tem como avaliar, e a gente sabe que, ela tem que pesquisar o R que é dessa pessoa lá no site do CRM. Ninguém faz isso. A pessoa olha para você e cria a imagem que ela dela. tem de você, do que ela ouviu, do que ela viu numa rede social, do que alguém já contou para ela e do que ela vê em você. Se ela vê você como autoridade, na forma como você se apresenta, é essa a maneira que ela decide se você é ou não uma autoridade. Então, toda a comunicação verbal e não verbal está desenvolvida dentro desse pilar. Mas, ao longo da construção da mentoria consultório pediátrico, e veja, a gente falou tudo isso para vocês, porque a gente vivenciou isso na nossa carreira e a gente vivenciou isso também aqui dentro da escola. Quando a gente começou a mentoria consultório pediátrico, ela era uma mentoria muito menos robusta do que ela é hoje. Por quê? Porque a gente tinha vivenciado a nossa carreira inicial e a gente estava evoluindo a nossa agenda, a gente já tinha entendido, a gente já tinha migrado para o nosso consultório próprio, particular, a gente já não atendia mais convênio, a gente já tinha saído muito recentemente de clínicas populares, plantões e tudo mais. E ao longo dessa construção e do nosso próprio amadurecimento, a gente entendeu que esse método, ele é um método que funciona, já foi aplicado centenas de vezes e a gente tem inúmeras alunas que adquiriram sucesso através dos 4 pilares do consultório de sucesso. Mas a gente entendeu que existia uma coisa que a maturidade de negócio nos trouxe, que foi entender que os 4 pilares, eles funcionam para todo mundo, mas os 4 pilares não podem ser olhados ou apresentados da mesma maneira para aquela pessoa que acabou a residência ou está ainda terminando a sua residência, já entendeu e tomou a decisão que quer ser pediatra de consultório, não pode ser apresentado para a mesma pessoa que já conseguiu os seus primeiros pacientes e agora ela está precisando ampliar a sua agenda, ou ela está precisando, como a colega que comentou aí, transicionar do convênio para só particulares. Também não dá para eu apresentar os 4 pilares da mesma maneira para aquela pessoa que hoje já tem uma agenda estável e que ela já precisa decidir, eu já cresci, eu já cheguei nesse consultório, e o que eu faço agora? Eu preciso ampliar? Como que eu faço para eu me manter estável ao longo do tempo, nos próximos 20 anos, porque eu quero continuar vivendo apenas assim, mas eu quero construir possibilidade de me aposentar e eu quero manter esse meu consultório não fazendo aquele crescimento exponencial que eu precisei fazer no começo, mas manter ele estável, crescendo e lucrativo ao longo dos meus próximos 20 anos. Então a gente entendeu que existiam esses momentos na carreira das pessoas e nós vivemos esse momento e é por isso que a gente conseguiu ter tanta clareza nessa observação e que a gente precisava apresentar a mentoria de maneira diferente. E foi disso que surgiram as trilhas de níveis dentro da mentoria. Então, a gente entendeu que os 4 pilares são o nosso método, é o método validado, é o método que a gente acredita, foi o que a gente aplicou, só que a gente foi aplicando ele de maneira diferenciada ao longo da construção da nossa própria carreira. E aqui a gente consegue ver de maneira muito clara essa progressão e como que isso pode ser apresentado. Exato, a gente percebeu que dentro da nossa carreira, dentro da nossa escola, dentro da nossa mentoria, nós temos pessoas que estão em momentos diferentes e que os pilares existem para cada um delas. Então, a gente tem os níveis iniciante, intermediário, avançado, como sair dos convênios, justamente para que cada pessoa consiga acessar o seu momento de carreira e consiga, de fato, entender o que precisa ser feito dentro da puericultura, dentro da gestão, dentro do marketing e dentro da comunicação. Isso aí. Então, a mentoria... Algum bug no slide. Mais um. Ai. Então, hoje a gente apresenta a mentoria consultório pediátrico como um programa, como ela sempre foi, um programa
de crescimento e desenvolvimento de carreira de consultório, mas agora a gente consegue dizer para quem ela é de maneira muito mais clara, porque existem essas trilhas de progressão. Então hoje a gente sabe que a mentoria consultório pediátrico, ela é para o pediatra que está começando agora, que às vezes ainda está na residência. Nós temos inúmeras histórias de alunas que começaram a desenvolver a sua carreira de consultório, finalizaram a residência já atendendo em consultório, já tendo a sua cartela de clientes. Então é para quem está começando agora, para descobrir quais são os primeiros passos, como eu consigo evoluir a minha agenda, como eu capto os meus primeiros pacientes, como eu me blindo de não entrar, não cair aí na armadilha de entrar nos convênios achando que essa é a única maneira de ter um consultório de pediatria. A gente tem também a mentoria consultório pediátrico dentro da trilha intermediária, que é aquela trilha onde você já tem os seus primeiros pacientes, mas a sua agenda parece que está um pouco estagnada. Eu já tenho ali 20, 30 pacientes, mas parece que eu não consigo ampliar a minha agenda. Então é para você que já tem um consultório, mas quer ampliar a sua agenda, quer fazer crescer, quer ter mais pacientes e chegar nesse seu número ideal, que seja 70, 80, 90, 100, 120 pacientes, porque esse número é determinado por você. Ela é também para você que está presa nos convênios e quer um caminho seguro, claro e objetivo para migrar para atendimentos única e exclusivamente particulares, para parar de depender de convênio, parar de ter que atender em alto volume, com tempo limitadíssimo de consulta, poder entregar uma consulta melhor, mais completa para os seus pacientes, aquela consulta que você acredita de verdade. E é também para quem já tem o consultório estabelecido e quer saber o que eu faço agora? Porque a gente também chega nesse momento, é engraçado que talvez no começo você ache que você nunca vai chegar, quando eu tiver minha agenda cheia, eu vou estar no meu ponto e acabou, não preciso fazer mais nada. E isso não é verdade. A gente está sempre pensando qual é o próximo passo. Não necessariamente, como eu falei, o próximo passo é expandir, mas se você quiser expandir, aqui a gente também tem uma trilha específica para isso. Não, eu quero apenas me manter estável, eu quero manter a minha agenda como ela está, eu quero fortalecer a minha marca, eu quero poder cobrar um pouquinho mais, eu quero poder ter um plano de aposentadoria para daqui 20 anos, quando eu decidir parar de atender pediatria, eu possa parar com tranquilidade, tendo construído essa base sólida. A mentoria consultório pediátrico é para todas essas pediatras em qualquer fase da sua carreira, justamente porque a gente tem as trilhas de conhecimento que agora já estão dentro da mentoria, já estão lá, os nossos alunos já estão vendo, já estão super curtindo. E vocês que estavam com a gente no grupo receberam em primeira mão, junto com os nossos alunos. Então, se você não é nosso aluno, você teve acesso à nossa nova ferramenta de diagnóstico e progressão que foi apresentado para vocês ainda essa semana lá dentro do grupo. Pode passar o próximo. Isso aí, essa aí. Essa ferramenta, não sei se vocês já testaram. Só deixa eu falar, pode botar ela em tela cheia agora. Isso. Para ficar bem grande na tela e a gente menor. Isso aí. Não sei, alguém no chat quer falar se já testou, mas essa ferramenta a gente lançou essa semana, então lançou nos grupos, você tem o acesso gratuito, em que você consegue fazer o seu diagnóstico, entender através dessas 12 perguntas em qual momento da sua carreira você está. Então, dentro do nível iniciante, dentro do nível intermediário, dentro do nível avançado ou querendo sair dos plantões, dos convênios, justamente para que você receba o seu plano diagnóstico e você consiga fazer o passo a passo. Então, tem um checklist de atividades em que você precisa fazer para avançar para o próximo nível. Então, você consegue baixar o seu diagnóstico, consegue fazer todo o checklist de atividades para os próximos passos para avançar de nível. Pode passar o próximo. Então, você vai receber... pode deixar a tela cheia. Pode deixar daqui. Isso. Isso, para eles poderem ver. Então, em menos de 3 minutos, você vai ter clareza sobre a sua próxima etapa. Você responde, são 12 perguntas muito rapidinhas, muito objetivas,
vai ser feita uma análise das suas respostas, nós vamos identificar em que momento de carreira você está e os obstáculos que você está apresentando em cada um desses momentos e a gente entrega para você uma devolutiva. Mas essa devolutiva, ela não é só um documento que você vai receber aí no seu e-mail dizendo, então, você é da trilha intermediária, você tem que fazer esse checklist só e pronto. Não, você vai ter acesso a uma ferramenta que é a ferramenta que vai dizer qual é o próximo passo. E ali você consegue construir, pode passar o próximo, e ali você consegue construir cada um desses passos, recebendo o seu perfil, vendo qual é o próximo passo que você tem que fazer, entendendo o que você precisa fazer a seguir, cada passo de uma vez dentro de todas as trilhas. Exato, ela é uma ferramenta para auxiliar quem já é aluno da mentoria, que vai ter acesso às aulas que direcionam você dentro de cada trilha, dentro de cada nível, e para quem não é aluno da mentoria, consegue enxergar em que momento da carreira está e quais os próximos passos você deveria tomar para alcançar um próximo nível. Então, essa ferramenta, depois vocês acessam no grupo, nos e-mails, a gente disponibilizou gratuitamente para que vocês possam testar e, com certeza, já ter um diagnóstico hoje mesmo. Pode passar. E existe uma coisa que eu estava justamente pensando e até falei com a Desi, que é muito forte. Adiar uma decisão significa aceitar que a realidade atual vai continuar produzindo os mesmos resultados. Ou seja, você hoje gostaria de ano que vem, chegar em julho de 2027, sendo a mesma pessoa que você é hoje? Existe dentro de você essa necessidade de, não estou falando só de carreira, mas estou falando de pessoa mesmo, né? Daqui 12 meses, você gostaria de ser uma pessoa diferente? Você gostaria de ser uma profissional diferente? De ter uma carreira diferente? Porque isso é muito importante, é o que mais importa agora. Nós estamos o tempo todo falando de pediatria, falando de carreira, mas as decisões que você toma hoje, elas te levam para a pessoa que você quer ser ou te mantém no mesmo lugar que você está daqui 12 meses. Porque se nada mudar, nada mudará, não tem jeito. Então, hoje você precisa tomar uma decisão, tomar decisões que te levem para ser não só a profissional que você deseja ser nos próximos 12 meses, mas também uma pessoa, a pessoa que você deseja ser nos próximos 12 meses. Pode passar. Pode deixar em tela cheia, por favor, dos slides. Então, que pediatra estarei me tornando se eu vou continuar tomando as decisões que estou tomando hoje? Quero que você pense nas decisões que você está tomando hoje. Então, você está indo para o plantão, você está fazendo as mesmas coisas que você faz todo dia, você não está, talvez, refletindo sobre o seu posicionamento de carreira. Como que você imagina que vai chegar nos próximos 12 meses? Você vai ser uma pessoa diferente ou vai ser a mesma pessoa que você é hoje? Eu queria que você realmente fizesse essa análise. Se hoje existe alguma coisa que você pode fazer, mexer na sua vida para se tornar a pediatra que você ainda deseja ser, que você ainda quer se tornar. Pode passar. Você não está construindo apenas um consultório. O consultório é a materialização física. Você está construindo a pediatra que você deseja ser pelos próximos 20 anos. Isso é muito valioso, porque, como nós falamos a live toda, nós não desejamos encerrar a nossa carreira em 2 ou 3 anos. Nós talvez não desejamos, talvez tenha gente até que deseje, fazer uma nova formação. Nós desejamos manter a pediatria, ser pediatras por pelo menos mais 20 anos. E mais 20 anos talvez eu ainda nem queira me aposentar pensando agora. Então a gente hoje quer que você não pense no consultório só nas portas abertas, na materialização física, mas na
pediatra que você ainda vai ser pelos próximos 20 anos? Você aguenta a rotina que você tem hoje pelos próximos 20 anos? Você aguenta todas as cobranças, tudo que você tem hoje pelos próximos 20 anos? Você chega em casa, deita a sua cabeça no travesseiro, com a sensação de que você fez um excelente trabalho? Nossa, que dia legal! Eu vejo aquela criança, aquela família se desenvolver, ou você chega cansado, estressado, dorme até o outro dia, sei lá que horas, vai para o próximo plantão. Talvez você esteja pensando em engravidar, talvez você esteja pensando em ter um próximo, né, filho, ou casar, ou fazer ter uma nova etapa da sua vida. E será que a pediatra que você é hoje permite isso? Cabe na sua vida isso? Então, eu quero deixar essa reflexão. Essa pediatra, enxerga a pediatra daqui 20 anos que você quer ser. Porque essa decisão, ela precisa ser tomada. Pode passar. Pode deixar em tela cheia, por favor. Então, dentro da mentoria consultório pediátrico, tem tudo isso que a gente falou. As trilhas de progressão por nível. Então, você vai lá dentro da ferramenta, vai descobrir a sua progressão por nível. Iniciante, intermediária e avançada. Vai ter toda a base de aulas, puericultura, gestão, marketing e comunicação. Vai ter uma trilha específica para sair dos convênios, o treinamento de secretária e o mini curso de branding. Dentro da mentoria, quando você acessa ela pela primeira vez, você tem um caminho muito claro. Isso está muito claro. Você vai acessar a ferramenta, vai chegar no seu momento de carreira, vai acessar a sua trilha de progressão, vai acessar as aulas base, vai fazer em conjunto o treinamento da sua secretária, vai entender como se tornar a autoridade no seu nicho e vai vir para a parte mais importante, que é os encontros mensais comigo e com a Desirê. Você vai aprender a fazer as perguntas certas para se desenvolver na sua carreira. Você vai aprender junto com outros pediatras que estão indo na mesma direção. E quando a gente fala que os encontros mensais ao vivo, eles não são uma simples resposta curta que a gente dá para vocês ou uma resposta genérica. Não, a gente pega o caso de você, você tem a oportunidade de falar e a gente vai te ajudar a se desenvolver. Você vai precisar fazer todas essas trilhas, as aulas, e você, através disso, vai entender o que você precisa fazer para o próximo nível e nós te ajudaremos a tomar as melhores decisões, economizando tempo, economizando dinheiro, economizando energia por coisas que talvez não sejam necessárias nesse momento. Imagine o quão diferente você vai estar daqui 12 meses depois de ter acesso às mentoras que já trilharam esse caminho, ao nosso cérebro que já mentorou centenas de pediatras e que a gente vai fazer com que você economize esse tempo todo. Você vai ter acesso justamente a isso, essa vantagem de estar perto da gente para fazer as perguntas certas e a gente poder te auxiliar a alcançar o próximo nível na sua pediatria. Pode passar. Pode botar em tela cheia. Eu gostaria que vocês ouvissem com atenção o depoimento da Thalita, que ela é uma mentoranda do consultório pediátrico, está sempre com a gente. Vamos ver se a produção consegue colocar para a gente. A escola, de uma maneira geral, a Mari, a Desirê, elas iluminam o caminho para a gente, mostrando que ele é possível de ser percorrido. Um caminho que muitas vezes na residência, ou que para muitos pediatras é visto como uma impossibilidade, viver de consultório. E com a Mari e a Desirê, a gente entende que é possível sim, e mais do que isso, a gente entende como chegar lá. Então, com certeza, trilhar esse caminho com o direcionamento delas é muito mais fácil. Perfeito. A Thalita é uma grande aluna da mentoria consultório pediátrico e ela sempre está com a gente. E ela é uma das alunas que está com a gente fazendo as perguntas mês a mês, justamente para se desenvolver. Pode passar, por favor, produção. Pode deixar em tela cheia. Então, esse não é um convite para um curso de
prateleira, como eu já falei, é um convite para você assumir o protagonismo da sua carreira, para você dizer adeus, de fato, à pediatra que você não quer mais ser e ser a pediatra que você tanto deseja ser. Pode passar. Então, hoje, na oferta do Dia do Pediatra, você sabe que todo ano, na oferta do Dia do Pediatra, a gente faz esse baita desconto. E dessa vez, nós estamos fazendo a maior insanidade do ano. Então, a mentoria consultório pediátrico nunca mais vai estar com esse valor. Nós estamos dando 50% de desconto. Então, são mais de R$6.000 de desconto na mentoria consultório pediátrico. Então, o preço normal da mentoria, ela é de 12 vezes de 1.204 e hoje ela vai estar por 12 vezes de 599,70, ou seja, uma economia. Na verdade, a gente arredondou para 12 vezes de 597, para ser mais honesto com vocês. Então, é uma economia de mais de R$6.000. E para as 10 primeiras compradoras, vocês vão receber uma mentoria individual comigo e com a Desi, né, que o valor individual dela é de R$3.000, mas as 10 primeiras compradoras vão ter acesso a gente de forma individual aí por 1 hora, além dos 12 meses da mentoria consultório pediátrico. Lembrando que essa é uma oferta exclusiva do Dia do Pediatra. Essa oferta a gente fala, vocês não escutam. Essa oferta ela não volta mais, ela não é uma oferta que a gente vai repetir ao longo do ano. Então, vocês têm a oportunidade de hoje comprar a mentoria com R$6.000 de desconto, de oferta do Dia do Pediatra, e esse desconto vai se manter por apenas até dia 3/8, às 23h59. Então, vocês aí têm esse tempo para assinar a mentoria com esse baita desconto. E lembrando que as 10 primeiras vão ganhar uma mentoria individual comigo e com a Desirê. Então, sério, não sei o que deu na gente de fazer 50% de desconto na mentoria consultório pediátrico. Mas é em comemoração ao Dia do Pediatra, justamente porque hoje nós gostaríamos de fato de que vocês tomassem a decisão de ser a pediatra que você tanto deseja, a pediatra que você quer ser pelos próximos 20 anos e que daqui 12 meses você vai agradecer por ter tomado essa decisão hoje. Porque você vai ser uma pediatra completamente diferente. E que talvez, se hoje isso não acontecer, daqui 6 meses você vai pensar, poxa, nada mudou nesses 6 meses. E talvez se eu tivesse entrado para a mentoria, eu tivesse sido aluna das meninas, tivesse feito todo passo a passo, eu teria economizado muito mais tempo, muito mais dinheiro. Porque se existe algum momento em que você quer fazer a carreira de consultório acontecer, essa decisão precisa ser tomada o quanto antes. Quanto antes você toma, menos tempo você perde, menos você erra. Pode passar. Então, as inscrições, elas ficam abertas até dia 3/8, às 23h59. Então, pessoal, pode botar o link ali já está o link. O link está aí no chat. Isso. Quem tiver alguma dúvida, depois fala com a Jéssica sobre isso. Mas garantam a sua vaga, porque as 10 primeiras vão ganhar uma mentoria comigo e com a Desi. E as inscrições vão até dia 3/8. Lembrando que essa oferta não irá mais voltar. Não tem jeito, gente. Vocês ficam aí pensando, não, mas vai ter outra promoção, mas é que nem as ofertas anteriores. Não tem mais. Não tem mais. É até dia 3/8. Vamos lá. Pode passar. Agora pode deixar em tela cheia. Então, hoje a gente está apresentando a mentoria como a solução para a pediatra que você deseja se tornar. É a decisão que você vai tomar hoje que vai transformar a sua carreira, tendo acesso a tudo isso que a gente falou, uma jornada direta, uma jornada clara, uma jornada super objetiva para você ser essa pediatra que você tanto deseja, com 50% de desconto, 12 vezes de R$597. E lembrando que vocês têm a oportunidade aí, né, tem os 7 dias de garantia, que é normal, tudo certo. Então, muita gente às vezes quer entrar e está em dúvida, essa é a oportunidade. Vamos abrir para perguntas, Desi? Vamos abrir. Que a gente falou assim, não, vamos fazer uma live bem rapidinha, do nada, 1h30 de live, de tagarelice.
Põe o computador aqui para eu também poder ver Ai, me dá água, comentários. por favor. Quem quer contar para a gente um pouco a sua experiência, compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade, fazer perguntas, ficaram com alguma dúvida. Vocês podem chamar também a Jéssica, do nosso suporte. Ela vai ajudar vocês. Ah, ficou sem som o vídeo? O vídeo estava sem som, gente? Conta pra gente. Pra gente aqui pareceu com... A escola, de uma Ficou sem som o vídeo? Não entendi. Estava sem Sem som, som, não não ouvimos. ouvimos. Ah. Vamos tentar rodar ele de novo. Ele é um vídeo bem curtinho. Tenta rodar e ver se o som vai. Que pena. Enquanto isso, se alguém tiver alguma pergunta, tem um comentário bem interessante aqui, enquanto a produção está colocando o nosso vídeo. A Juliana falou, eu atendo no interior do Pará, sem convênios, achava que os pacientes não viriam se eu cobrasse o que eu achava justo. Descobrir que fazer diferente faz eles me escolherem. É isso aí. Isso aí. É isso aí. Você é diferente e entrega um trabalho de verdade. Você disponibiliza tempo para eles, para ouvir, para falar, para explicar, para orientar. Isso faz toda a diferença. E eles pagam, sim. Tem famílias que estão dispostas e estão procurando por esse profissional. E quantas vezes eles estão indo no convênio, estão frustrados com aquele tipo de atendimento rápido, sem um direcionamento claro, e eles estão procurando você. Exatamente você. Exato. E você precisa estar ali para eles poderem encontrar. E é isso mesmo, não importa onde você está. A gente já atendeu pessoas De cidades todos os lugares que vocês imaginam. Pequenas. E sempre existe esse medo. Na minha cidade o convênio é muito forte, a cultura do retorno é muito forte. E isso tudo é questão de posicionamento, de comunicação clara, de percepção do valor que você entrega. E essa construção faz com que, de fato, exista isso de verdade, né? Essa que demanda. Você cria essa demanda, cria essa consciência nas pessoas e elas vêm de fato. Não conseguimos, gente, o vídeo? Tentando. O Zoom bloqueia às vezes alguns áudios isso acontece com frequência. de vídeos. A gente devia ter colocado a legenda no vídeo. A escola, de uma maneira geral, a Mari e a Desirê, elas iluminam um caminho pra gente, mostrando que ele é possível de ser percorrido. Um caminho que muitas vezes na residência, ou que para muitos pediatras é visto como uma impossibilidade, viver de consultório. E com a Mari e a Desirê a gente entende que é possível sim, e mais do que isso, a gente entende como chegar lá. Então, com certeza, trilhar esse caminho com o direcionamento delas é muito mais fácil. O que tá dando eco? A escola, de uma maneira geral, a Mari e a Desirê, elas iluminam um caminho pra gente, mostrando que ele é possível de ser percorrido. Um caminho que muitas vezes na residência, ou que para muitos pediatras é visto como uma impossibilidade, viver de consultório. E com a Mari e a Desirê a gente entende que é possível sim, e mais do que isso, a gente entende como chegar lá. Então, com certeza, trilhar esse caminho com o direcionamento delas é muito mais fácil. Foi. Querida Alita. Gente, mais alguma pergunta?
Uma pergunta, dúvida, algum comentário? A Sabrina perguntou, fiquei com uma dúvida, esses encontros mensais têm uma temática específica? Não, Sabrina, a temática é você que vai trazer a sua dúvida. O que acontece é que cada aluno, no geral, traz uma dúvida do seu momento. Então, a gente vai discorrer sobre aquela dúvida, um outro colega vai talvez falar um pouco, complementar um pouco, outra pessoa vai perguntar outra coisa e assim por diante, porque cada aluno está vivendo uma jornada e um momento diferente. Então, seria até um pouco injusto da nossa parte eu utilizar todo o tempo que vocês têm acesso a mim e a Desirê para eu determinar o que vocês precisam. Então, é muito mais valioso que vocês consigam, de fato, fazer as perguntas que vocês desejam, que vocês querem, as perguntas certas para que a gente possa auxiliar vocês o máximo possível. Então, a gente tem aluna que vem assim, todo mês, fiz determinada coisa. Mês que vem ela vem com a dúvida de acordo com aquilo que ela executou e assim por diante. Sim, todos os mentorados nessa reunião mensal estão juntos e a gente vai falar e responder a sua dúvida em particular. Então, às vezes é o primeiro, né, são os primeiros passos, às vezes é na trilha avançada e a gente vai responder a sua dúvida. O que você vai ter esse direcionamento é dentro das trilhas. Então, dentro da trilha, você recebe esse passo a passo, a partir de aulas que não são longas, são aulas curtas, muito direcionadas para captação, você tem que fazer assim, isso você tem que fazer assim, você executa aquilo que está sendo falado naquela aula e aí você vai ter, surgiu essa dúvida aqui para mim, ou aconteceu tal situação, fiz assim, fiz assado, e aí a gente consegue ir compartilhando. A ideia de a gente ter as pessoas em níveis diferentes dentro dessa mentoria é que não só eu e a Mari trazemos conhecimento. Muitas alunas vivem jornadas diferentes, estão em momentos diferentes, passaram por situações diferentes e a ideia é que a gente possa, junto com a comunidade, construir essa resposta da melhor maneira, porque às vezes é uma pessoa que vive numa cidade como a sua, como aqui, a gente, mesmo aqui dentro do chat, uma fez um comentário e a outra falou, eu moro numa cidade também pequena, parada, lá. A ideia é que a gente possa trocar e que todo mundo possa crescer em conjunto, aprendendo coisas novas, enxergando a situação de uma maneira diferente, através de uma nova perspectiva, através de uma situação um pouco diferente. Por isso que a reunião é feita em conjunto, porque não é só nós dando aula numa única temática, ou não é nós dando uma resposta única da nossa própria vivência e do que a gente aprendeu com as pediatras que nós já mentoramos. Mas é que todo mundo possa dar a sua pequena contribuição ou grande contribuição, como a gente já viu em outras situações, e a gente poder compartilhar esse crescimento. Exato, porque a gente pode dividir, entender que uma pediatra está passando por aquilo ali, mas outra, uma ou duas já passou por aquilo. Então ela vai falar, não, eu já passei por isso, né? Porque nem todas as situações, só eu e a Desi vamos falar. Tem vários alunos que contribuem, já pensei em fazer tal coisa, já pensei em fazer outra, e isso vai acontecendo ao longo da reunião, é bem legal, bem interessante. E até no grupo, né? A gente tem uma comunidade, né? Um grupo de discussão dentro do WhatsApp. Existe também discussão de olha, tive tal situação, hoje uma mãe falou isso para mim, mandou uma mensagem assim, aconteceu tal coisa, e existe uma troca muito grande. Estar com as pessoas certas que estão buscando a mesma coisa que você fazem total diferença, porque às vezes você tem as dúvidas e você vai discutir com seu colega de plantão, ou mesmo seu chefe que não vive essa realidade, não deseja viver essa realidade, ele não consegue te ajudar, porque às vezes nem ele sabe como fazer aquilo. Então, estar dentro deste ambiente, que é um ambiente de crescimento, onde todo mundo está trabalhando em conjunto, a gente tem alunas e mentoradas que são da mesma cidade e não existe concorrência, porque a gente sabe que todo mundo tem ali o seu espacinho, vai ter as suas próprias famílias, atende um pouquinho diferente. Então, a ideia é justamente essa, que é estar nesse ambiente de crescimento que te ajuda a crescer também. Exatamente. Muito bom. A gente tem mais alguma pergunta, gente? Obrigada, Sabrina.
Ainda terminando o R3, ó, tem a Viviane terminando ainda o R3. Isso aí, gente. Gente, feliz dia do pediatra para vocês. Foi muito bom estar com vocês. Essa live vai ficar gravada, depois nós vamos compartilhar. Quem não conseguiu acompanhar do começo, né? Então, e queira assistir ela novamente, ter esse combustível. Lembrando que a Jéssica está disponível aí para atender todas as dúvidas de vocês. Nós estamos disponíveis também para atender as dúvidas de vocês. E quero que vocês tenham uma excelente noite, né? Um restinho de noite aí, porque nós temos uma semana toda pela frente. Isso aí. Isso aí. Um beijo para todo mundo. Boa noite para quem ficou até aqui. Quem vai assistir a gravação, aproveite o conteúdo, revisem e invistam no sonho de vocês. Isso aí. Tchauzinho.